Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o primeiro episódio do Intersecção e Protagonismo entre Vivências e Saberes, projeto que visa produzir e difundir conhecimento em secretariado executivo no âmbito de línguas estrangeiras e intercâmbio cultural. Eu me chamo Maiana Rodrigues. Eu me chamo Ayla Ruas. Somos secretárias executivas de informação e vamos bater um papo sobre o domínio de idiomas estrangeiros. Na UFBA, os cursos de secretariado é trilingüe. Além do português, precisamos apresentar proficiência em inglês e espanhol. No episódio de hoje, vamos falar do intercâmbio como uma ferramenta para aquisição de vocabulário e contato com novas culturas. Nossa colega Ayla recentemente viajou para Roma, na Itália, e vai dividir conosco como foi viver essa experiência tão enriquecedora. Oi, gente! Olá, Ayla, tudo bom? Tudo ótimo! Então, conta pra gente como foi o processo decisório, que te motivou a fazer esse intercâmbio. Na verdade, Mai, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. Inclusive, eu frequentava o salão do estudante, sempre buscando uma oportunidade. Até que uma vez, um colega do Profici, que era onde eu fazia o francês, me informou sobre o edital. Depois que você decidiu que iria fazer o intercâmbio, quais foram as etapas que sucederam? Bom, a partir do momento em que eu consegui, eu fui em busca de outras demandas, como, por exemplo, o visto, seguro-saúde, o passaporte eu já tinha. A organização ela é fundamental para qualquer viagem, principalmente as internacionais. Não podemos ser pegas de surpresa, então tudo precisa ser planejado. E você arcou com os custos da viagem? Eu fui contemplada com a bolsa da Erasmus no valor de 850 euros mensais e também as passagens de ida e volta para a Itália. No entanto, eu tive que arcar com as taxas de visto, que foi em média R$500, e para quem não tem passaporte, está em média de R$257. E o aluno pode gastar a bolsa da maneira que quiser? Sim, mas há gastos fixos, como por exemplo a hospedagem, que eu pagava 350 euros por mês, o transporte, que era em média 35 euros por mês, a alimentação e, claro, ter uma reserva para emergência. Mas, com planejamento, eu, por exemplo, consegui viajar bastante no meu tempo livre. Por não ter tido nenhuma pendência nas disciplinas cursadas, ganhei um tempo antes de voltar ao Brasil, então eu aproveitei para conhecer lugares como a França, Grécia, Inglaterra, República Tcheca, Hungria, Holanda, Bélgica, Croácia e o Vaticano, claro. Caramba, você conheceu muitos países, que incrível! E sobre programas de intercâmbio que concedem as bolsas, na verdade, além do Erasmus, você conhece outros? Sim, na verdade, tem a AI, que é a Assessoria para Assuntos Internacionais, que ela fica localizada dentro do Palácio da Reitoria da UFBA, e eu sugiro que, inclusive, acessem o site www.ai.ufba.br e se atente aos editais que sempre surgem sobre a oportunidade de... E agora a dúvida mais frequente, né? Como é o processo de candidatura para a bolsa? Primeiramente, a instituição ela publica o edital e, ao se inscrever, a primeira etapa do processo consiste em enviar comprovante de matrícula, bem como o certificado que comprove a sua proficiência no idioma necessário, que nesse caso foi o inglês ou o italiano. Para o inglês, o TOEFL geralmente é necessário. O TOEFL ele é o Test of English as a Foreign Language, que é um exame de proficiência da língua inglesa e que ele é reconhecido em mais de 130 países. Esse teste ele geralmente é pago, mas se você estuda em alguma universidade pública, você pode fazer ele gratuitamente. No meu caso, eu utilizei o histórico escolar, né? Eu pude aproveitar as matérias de inglês que o curso de secretariado me proporcionou, que é do básico ao avançado. E a instituição solicitou algum nível de proficiência na língua local, em inglês, o famoso teste de nivelamento? Sim, no meu caso, para ser aceita na La Sapienza, que foi a universidade que eu estudei, foi necessário ter italiano ou inglês intermediário, que era o nível B1, de preferência comprovando através do TOEFL ou algum outro certificado. E quais foram os critérios de seleção?
Os critérios de seleção foram proficiência no inglês ou no italiano, no nível B1, ter completado mais de 20% da grade do curso e ter cadastro na PROAI, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistente Estudantil da UFBA, que assegura a permanência dos estudantes em situações de vulnerabilidade socioeconômica, dando assistência relacionadas à moradia, transporte, alimentação e etc. Esse documento de comprovação ele é solicitado porque nos anos anteriores a PROAI ela dava uma ajuda de custo aos intercambistas. Porém, isso não ocorre mais devido aos cortes orçamentários do governo. Então, hoje em dia, o aluno, se ele quiser fazer o intercâmbio, ele só conta com a bolsa mesmo. No meu caso, foi a da Erasmus, que foi a bolsa que o governo europeu dá pra gente. E um outro critério que foi muito importante e até mesmo decisório foi ter um bom CR, que é o famoso score, né? Muita gente acha que não é importante, mas realmente foi muito importante para mim na hora da seleção, porque definiu quem realmente ia fazer o intercâmbio ou não. E quais foram os componentes curriculares que você cursou? Bom, eu cursei algumas matérias de mestrado, porque a maioria das matérias de graduação eram em italiano, então eu tive que cursar matérias de mestrado, que eram as que eram em inglês, e elas foram International Marketing Management, que é o marketing internacional, Customer Satisfaction and Customer Behavior, que é a satisfação do consumidor e o comportamento do consumidor, o English Language Level B2, que era o inglês no nível B2, né, que era entre o intermediário e o avançado, e por fim uma matéria optativa que era o italiano básico. Nossa, muito legal! Agora falando um pouquinho da sua experiência pessoal, como foi fazer um curso em outro país? Você sentiu alguma dificuldade em acompanhar as aulas? Então, por ter estudado disciplinas de mestrado, essa experiência foi bastante desafiadora, mas também muito enriquecedora. O idioma foi uma grande barreira para acompanhar as aulas, bem como a timidez na realização das atividades propostas. Houve momentos de dificuldade, como há também na graduação, né? Porém, estudando os materiais com a ajuda de alguns colegas, eu consegui passar nas provas sem precisar refazê-las, ainda bem. Que bom! E como é a questão de locomoção entre os demais países da Europa? Muita gente fala que existe essa facilidade, né, lá. Com certeza, com certeza. Há companhias aéreas de baixo custo lá, como por exemplo a Ryanair. Ela é a mais famosa e foi a que eu utilizei, onde você consegue comprar passagens muito baratas. Um exemplo foi quando eu fui para Londres, eu paguei em torno de 60 euros ida e volta. Também fui para a Croácia de ônibus, né, utilizando o Flixbus, que aluno Erasmus tinha desconto tanto na Ryanair quanto no Flixbus. E é exatamente isso, eu fui da Itália para a Croácia de ônibus, e é muito mais perto do que de Salvador até a minha cidade, né, e inclusive mais barato também. Mas eu acho importante ressaltar, Mai, que eu fiz uma planilha com todos os gastos de cada lugar que eu fui. Então, foi tudo muito planejado com antecedência. Não foi nada comprado em cima da hora. Eu imagino que nesse momento o planejamento é algo fundamental. E agora, em relação à cultura, como foi que isso impactou sua vida durante esse período? Eu acho essa pergunta muito pertinente. Porque o intercâmbio, além de proporcionar aprendizado no âmbito acadêmico, ele também nos permite ter essa troca de experiência com pessoas de culturas diferentes, religiões, culinária, e eu tive contato com pessoas de diversos países. Inclusive, tenho amigos do Paquistão, por exemplo, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, em todos os sentidos. A gente aprende diariamente a conviver com o diferente, né? Essa troca de experiência é única. Eu costumo dizer que foi, com certeza, um divisor de águas em minha vida. E dentre as competências e habilidades adquiridas no intercâmbio, quais você julga serem as mais importantes? A imersão em outro idioma é uma grande aliada para melhorar a proficiência. Outro fator muito importante é a organização.
Estamos a todo momento organizando nossa rotina, porque quando estamos em outro país, tudo deve ser planejado, né? E além disso, qualquer viagem deve ser planilhada com gastos fixos e possíveis custos. Por isso que eu tenho a minha planilha até hoje, de todas as viagens, de tudo que eu gastei. Outra coisa também que não podemos esquecer é a comunicação. Muitas vezes nós precisamos utilizar da linguagem não verbal para conseguir passar a informação de forma efetiva. Eu estava em um país que eu não sabia falar o idioma local, eu fui para lá com o inglês, então muitas vezes a gente tem essa dificuldade, mas a gente acaba superando, né? Eu acho que a gente melhora muito a comunicação quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, por isso eu penso que uma secretária executiva, ela exerce a multifuncionalidade em uma mobilidade como essa, em um intercâmbio como esse. Então, eu acho de extrema importância, acho que o intercâmbio ele foi muito pertinente, não só para a minha vida pessoal, não só para a minha vida acadêmica, mas também para a minha vida profissional. Nossa, Ayla, que experiência incrível! Muito obrigada por sua contribuição. Estamos muito honradas com sua presença, pelo seu exemplo, por seu protagonismo. Eu achei incrível você ter aproveitado seu score para comprovar sua proficiência e por não ter se intimidado com o desconhecido e ter expandido seus horizontes conhecendo novas culturas e enriquecendo seu currículo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra poder dividir minha experiência com vocês. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a turma de estágio supervisionado pela iniciativa desse projeto incrível. Eu espero que muitos alunos se beneficiem desse conteúdo que foi construído coletivamente e sob a orientação da professora doutora Ana Cristina Muniz Décia. Vocês estão de parabéns. Mais uma vez, muito obrigada. O prazer é todo nosso. E assim, chegamos ao final do primeiro episódio. Se você gostou, fica de olho no nosso Instagram, @secretariado e empoderamento, que está recheado de novidades. Curta, comente e compartilhe.